Era uma noite comum na cidade, e Lucas, um homem de 40 anos, milionário e bem-sucedido, estava de volta ao seu restaurante favorito. Como de costume, ele se acomodou em uma mesa no canto, pedindo seu prato de sempre. Casado há 20 anos com Mariana, uma mulher elegante e de temperamento forte, Lucas tinha tudo o que se poderia desejar. 3 filhos, uma casa luxuosa, viagens frequentes e uma vida social ativa. Porém, mesmo com tanto, Lucas sentia um vazio. Algo estava faltando em sua vida, uma sensação que ele não sabia explicar, mas que, de alguma forma, o acompanhava sempre. Ele nunca se importou em olhar para o mundo além do seu círculo confortável de luxo. Até que uma noite, tudo mudou. Naquela noite, enquanto Lucas saboreava seu prato, algo chamou sua atenção. No canto do restaurante, uma jovem garçonete se movia entre as mesas com uma agilidade que parecia natural. Ela não estava usando roupas chamativas ou maquiagens elaboradas como as outras mulheres que ele costumava ver. Ela estava apenas ali, fazendo seu trabalho com uma serenidade que, de algum modo, despertou nele uma curiosidade inesperada. Lucas não sabia o motivo, mas algo naquele rosto jovem, marcado por uma leveza que ele não via em ninguém ao seu redor, o fez pensar no quanto sua vida estava cheia de complexidade como ele, de alguma forma, sentia falta de algo mais simples. Ela era Ana, e Lucas a viu pela primeira vez enquanto ela passava perto de sua mesa, com um sorriso gentil ao entregar o prato que ele havia pedido. Seus olhos eram grandes e sinceros, refletindo uma intensidade que, para Lucas, parecia quase fora do lugar em um ambiente como aquele. Ela parecia alheia à sua riqueza e à sua posição social, algo que o surpreendeu ainda mais. Ele sempre estava acostumado a ser reconhecido, a ser tratado com uma deferência automática, mas Ana parecia tratá-lo como qualquer outro cliente. Sem saber, ela havia despertado em Lucas uma sensação de desconforto que ele nunca experimentara antes, a sensação de ser apenas um homem comum. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a frequentar o restaurante mais frequentemente, embora fosse claro que não era por causa da comida. Ele ficava observando Ana, tentando entender o que exatamente o atraía nela. Ela era jovem, tinha 20 anos, muito mais nova que ele, mas algo em seu olhar e sua postura parecia ressoar com ele de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele tentou puxar conversa mais algumas vezes, mas ela sempre respondia de maneira educada, com um sorriso tímido, mas sem se deixar seduzir pelas suas palavras. Enquanto isso, sua vida familiar continuava seu curso. Sua esposa, Mariana, estava ocupada com seus próprios compromissos sociais e empresariais. Seus filhos, embora amáveis, estavam crescendo rapidamente e começavam a se distanciar um pouco da dinâmica da casa. Lucas percebeu que já não havia mais tantas conversas íntimas com Mariana. O que antes era um casamento cheio de paixão e entendimento mútuo, agora parecia uma rotina onde o amor havia dado lugar à cordialidade e ao dever. Nos últimos anos, o casamento de Lucas com Mariana se tornará uma espécie de fachada bem montada, onde as aparências mantinham tudo funcionando, mas sem a verdadeira conexão que um dia existiu entre os dois. Quando se conheceram, ela era uma mulher cheia de sonhos, ambições e, claro, beleza, algo que a fez conquistar o coração de Lucas quase instantaneamente. Eles estavam em sintonia quando se casaram, apaixonados e cheios de expectativas para o futuro. Mas ao longo do tempo, a vida de sucesso de Lucas e o crescimento da família trouxeram responsabilidades que, com o passar dos anos, começaram a sobrecarregar o relacionamento. As conversas, antes cheias de entusiasmo, foram substituídas por discussões sobre trabalho, filhos e compromissos sociais. Mariana sempre fora uma mulher com um temperamento forte. Sua inteligência e habilidades gerenciais a tornaram não apenas uma esposa, mas uma parceira no mundo dos negócios. Com o tempo, ela também se dedicou ao seu próprio sucesso, investindo em novos projetos e expandindo sua rede social. Enquanto Lucas passava seus dias mergulhado em negócios e viagens, Mariana estava cada vez mais ocupada com sua própria agenda, muitas vezes deixando os filhos sob os cuidados de outros ou se ausentando de casa para compromissos empresariais. Embora Lucas não pudesse negar que sua vida com Mariana era confortável e bem-sucedida, ele sentia que algo havia se perdido ao longo do caminho. O toque afetuoso se tornou raro, os momentos de intimidade se reduziram e,
quando estavam juntos, pareciam mais colegas de profissão do que um casal apaixonado. Eles eram mais como dois adultos gerenciando uma empresa familiar do que um casal vivendo um romance. Até os filhos, que no início conectavam tanto, pareciam agora mais uma responsabilidade que um elo de união entre eles. Mariana, por sua vez, sentia que Lucas estava cada vez mais distante. Ela sabia que ele estava infeliz, mas não sabia como lidar com isso. Ela também estava perdida em seu próprio turbilhão de compromissos e ambições pessoais. Embora estivesse ciente da desconexão no relacionamento, ela preferia ignorar, focando nas suas metas e nos projetos que a faziam sentir-se realizada. O amor, ela pensava, era uma parte do passado. Agora, o que importava era o status, o sucesso, a manutenção do que haviam conquistado juntos. Lucas, por outro lado, tentava não se deixar afetar por essa realidade. Ele mantinha sua imagem de homem bem-sucedido, mas o vazio em seu peito parecia cada vez maior. Ao olhar para Mariana, não via mais a mulher que um dia o fascinou, mas alguém com quem dividia uma vida confortável, mas sem paixão. A rotina estava se tornando cada vez mais sufocante, e a busca por um novo significado em sua vida, por um retorno àquilo que ele perderá, o tornava mais ansioso e introspectivo. Foi nesse cenário, marcado pela estagnação emocional, que Lucas começou a olhar para Ana com mais intensidade. Ela representava o que ele sentia que estava faltando: simplicidade, frescor, uma leveza que ele não via em sua vida há anos. A atenção que ele estava começando a dedicar a ela, ainda que pequena e cautelosa, fez com que ele se sentisse vivo de uma maneira que ele não experimentava em seu casamento. Mas ao mesmo tempo, essa atração o fazia se sentir culpado. Ele não queria trair Mariana, não queria quebrar sua família. No entanto, a conexão que ele sentia por Ana parecia algo inevitável, como se fosse um caminho que ele não pudesse deixar de seguir. Ana era uma jovem de 20 anos, tímida e simples, com uma visão de mundo completamente diferente da de Lucas. Filha de uma família humilde, ela não tinha grandes aspirações por luxo ou status. Seu dia a dia era marcado pelo trabalho duro como garçonete e pelos momentos em que conseguia estudar à noite, sonhando em melhorar sua vida, mas sem pressa ou ilusões sobre isso. Ana se orgulhava de sua independência e de sua capacidade de se sustentar sozinha, sem depender de ninguém. Ela via o mundo com uma pureza que Lucas não encontrava mais, nem mesmo nas pessoas ao seu redor. Para Ana, um bom dia de trabalho, uma conversa tranquila com amigos e uma refeição simples eram o suficiente para a felicidade. Ela não se importava com a riqueza ou com o que Lucas representava socialmente. O que ela mais valorizava era a sinceridade e a humildade nas pessoas. Ela não se sentia atraída por homens ricos ou poderosos, mas por aqueles que tinham bondade em seus corações. Ao contrário de muitas pessoas que a cercavam, Ana não se impressionava com bens materiais ou com os shows de status. Para ela, o importante era a essência de cada um, e Lucas, com seu comportamento reservado e sua sofisticação disfarçada de fragilidade, despertava nela uma curiosidade tranquila, sem grandes expectativas. Ela não sabia, mas o que a tornava tão diferente dos outros olhos de Lucas era justamente sua falta de interesse pelo que ele tinha. Ana via Lucas apenas como mais um cliente, alguém com quem ela poderia conversar sem ter que se preocupar com sua posição ou suas intenções. Ela era uma menina simples, sem pretensões, mas com uma força interior que a fazia brilhar de uma maneira silenciosa. Para ela, o que realmente importava era ser fiel a si mesma e aos seus princípios. Naquela noite, Lucas chegou ao restaurante um pouco mais cedo do que o habitual. Ele estava ansioso para vê-la novamente, embora não soubesse exatamente por quê. Ana estava com os olhos no cardápio, mas logo percebeu Lucas entrando e indo até sua mesa. Ele a observou de longe por um momento, pensando em como começar uma conversa, mas algo dentro dele hesitava. Ela se aproximou, sorrindo discretamente, como sempre, sem fazer um grande alarde de sua presença. "Boa noite, senhor. O que vai pedir hoje?" Ana perguntou, com a mesma gentileza de sempre, mas com um toque de timidez na voz. Ela não sabia exatamente o que ele queria, mas sabia que ele costumava ser um cliente regular. Lucas olhou para ela, sentindo aquele estranho impulso de falar algo mais. "Boa noite, Ana.
Acho que vou pedir o mesmo de sempre. E você? Como está? A pergunta saiu quase sem querer. Ele sabia que aquilo não era algo comum para ele, perguntar como alguém estava, ainda mais uma garçonete que ele via apenas como parte da rotina do restaurante. Mas, ao ouvir a sua própria voz, ele percebeu que queria saber mais sobre ela, algo além do simples ato de atender. Ana ficou surpresa por ele fazer uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão humana. Estou bem, obrigada. Nada de novo por aqui, a não ser que eu tenha que lidar com a correria de um dia cheio de trabalho, respondeu, tentando manter a conversa leve, como sempre fazia com os clientes. Ela não queria se arriscar a parecer íntima ou se envolver mais do que o necessário. Lucas sorriu, notando a simplicidade nas palavras dela. Eu entendo bem como é isso. Às vezes, sinto que estou sempre correndo atrás de algo, mas nunca sei exatamente o que estou buscando. Ele olhou para ela com mais atenção, buscando alguma resposta no seu olhar. Ana, embora um pouco desconfortável, percebeu que Lucas estava falando com uma sinceridade que não era comum em seu mundo. Às vezes, o que a gente busca está bem perto, mas a gente não percebe, não é? Ela disse, de maneira tranquila, com um leve sorriso nos lábios. Ela não sabia se estava respondendo ao que ele esperava, mas sentia que suas palavras estavam saindo de forma natural. Lucas ficou em silêncio por um momento, admirando a profundidade de uma jovem que parecia compreender algo que ele, com tantos anos de vida e experiência, ainda não havia descoberto. Era uma simplicidade rara, e foi isso que o atraiu ainda mais. Talvez você tenha razão. Acho que preciso começar a perceber mais as coisas simples da vida, Lucas comentou, como se estivesse fazendo uma descoberta ali mesmo, na mesa de um restaurante simples. Ana apenas sorriu, balançando a cabeça levemente. Às vezes, é só uma questão de prestar atenção. Mas, bem, vou deixar você aproveitar sua refeição. Se precisar de algo, é só chamar. Lucas assistiu enquanto ela se afastava, sentindo uma sensação curiosa de que algo havia mudado naquele breve instante. Ele não sabia o que, mas sabia que algo estava se despertando dentro de si, algo relacionado a Ana e ao jeito único dela de ver o mundo. Depois de pagar a conta, Lucas saiu do restaurante com passos lentos, sentindo o vento fresco da noite na pele. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor de imediato. Ficou ali, parado, olhando para o volante, enquanto a breve conversa com Ana repetia em sua mente. As palavras dela, simples e quase despretensiosas, ecoavam como se tivessem um peso maior do que deveriam. Às vezes, o que a gente busca está bem perto, mas a gente não percebe, não é? Ele não sabia por que aquilo tocara tanto, mas sentia como se ela tivesse, sem querer, apontado para algo que ele vinha ignorando há muito tempo. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, seus pensamentos estavam longe de sua rotina habitual. Ele pensava na vida que construíra com Mariana, nos anos que passaram juntos e na desconexão que agora parecia impossível de ignorar. Por que ele, um homem que tinha tudo, se sentia tão vazio? Por que aquela garota, com sua simplicidade e sua visão descomplicada da vida, parecia trazer respostas que ele nem sabia que procurava? Quando chegou em casa, encontrou a mansão silenciosa. Mariana já estava no quarto, lendo algo em sua poltrona, como fazia todas as noites. Lucas cumprimentou-a com um aceno de cabeça e seguiu direto para o escritório. Ele precisava de um momento para processar tudo. Enquanto isso, Ana também voltava para casa. Ela morava em um pequeno apartamento na periferia da cidade, onde dividia as contas com sua amiga e colega de trabalho, Clara. A caminhada do restaurante até sua casa era curta, mas naquela noite, parecia mais longa. Ela tentava afastar de sua mente a imagem de Lucas, mas era difícil. Não era porque ele era rico ou por causa de sua presença marcante. Era algo mais profundo. Havia uma sinceridade nos olhos dele, um peso que ela não sabia explicar. Ele parecia diferente de todos os outros clientes que ela atendia diariamente, como se carregasse algo que o mundo não via. Ana abriu a porta do apartamento e foi recebida pelo barulho familiar da televisão ligada. Clara estava no sofá, como sempre,
comendo pipoca e assistindo a uma série. Demorou hoje, hein? O restaurante estava cheio? Clara perguntou, sem tirar os olhos da tela. Estava, sim, Ana respondeu, colocando a bolsa na cadeira da mesa. Mas, em vez de se sentar com Clara, foi direto para o quarto. Sentou-se na cama, abraçando um travesseiro, enquanto sua mente voltava à conversa com Lucas. Às vezes, sinto que estou sempre correndo atrás de algo, mas nunca sei exatamente o que estou buscando. Era uma frase que parecia tão íntima, tão cheia de verdade. Ana não sabia o que pensar. Sabia que ele era casado, sabia que ele era de um mundo completamente diferente do dela, mas não conseguia evitar a sensação de que havia algo especial naquele breve momento. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ele é só um cliente, Ana. Não comece a criar coisas que não existem, disse para si mesmo em voz baixa. Mas no fundo, ela sabia que aquele encontro a tinha marcado de uma maneira que nenhum outro marcará antes. Enquanto isso, Lucas, sentado em sua cadeira de couro no escritório, olhava pela janela para o céu escuro. Ele sabia que estava em um terreno perigoso. Não era a primeira vez que conversava com outra mulher, mas era a primeira vez em anos que sentia uma conexão tão verdadeira, tão pura. Ana não fazia ideia de quem ele era, e talvez fosse isso que o atraía tanto. Para ela, ele não era o milionário Lucas, pai de 3 filhos e marido de Mariana. Ele era apenas um homem que havia trocado algumas palavras sobre a vida. E, estranhamente, isso fazia com que ele quisesse mais. Naquela noite, enquanto ambos tentavam dormir, os pensamentos sobre aquela breve troca de palavras continuaram a ecoar. Eles eram de mundos tão diferentes, mas, de alguma forma, algo parecia tê-los conectado, ainda que de forma silenciosa e discreta. Ambos se perguntavam o que aquele encontro realmente significava e se o destino ainda os colocaria frente a frente novamente. Depois de pagar a conta, Lucas saiu do restaurante com passos lentos, sentindo o vento fresco da noite na pele. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor de imediato. Ficou ali, parado, olhando para o volante, enquanto a breve conversa com Ana repetia em sua mente. As palavras dela, simples e quase despretensiosas, ecoavam como se tivessem um peso maior do que deveriam. Às vezes, o que a gente busca está bem perto, mas a gente não percebe, não é? Ele não sabia por que aquilo tocara tanto, mas sentia como se ela tivesse, sem querer, apontado para algo que ele vinha ignorando há muito tempo. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, seus pensamentos estavam longe de sua rotina habitual. Ele pensava na vida que construíra com Mariana, nos anos que passaram juntos e na desconexão que agora parecia impossível de ignorar. Por que ele, um homem que tinha tudo, se sentia tão vazio? Por que aquela garota, com sua simplicidade e sua visão descomplicada da vida, parecia trazer respostas que ele nem sabia que procurava? Quando chegou em casa, encontrou a mansão silenciosa. Mariana já estava no quarto, lendo algo em sua poltrona, como fazia todas as noites. Lucas cumprimentou-a com um aceno de cabeça e seguiu direto para o escritório. Ele precisava de um momento para processar tudo. Enquanto isso, Ana também voltava para casa. Ela morava em um pequeno apartamento na periferia da cidade, onde dividia as contas com sua amiga e colega de trabalho, Clara. A caminhada do restaurante até sua casa era curta, mas naquela noite, parecia mais longa. Ela tentava afastar de sua mente a imagem de Lucas, mas era difícil. Não era porque ele era rico ou por causa de sua presença marcante. Era algo mais profundo. Havia uma sinceridade nos olhos dele, um peso que ela não sabia explicar. Ele parecia diferente de todos os outros clientes que ela atendia diariamente, como se carregasse algo que o mundo não via. Ana abriu a porta do apartamento e foi recebida pelo barulho familiar da televisão ligada. Clara estava no sofá, como sempre, comendo pipoca e assistindo a uma série. Demorou hoje, hein? O restaurante estava cheio? Clara perguntou, sem tirar os olhos da tela. Estava, sim, Ana respondeu, colocando a bolsa na cadeira da mesa. Mas, em vez de se sentar com Clara, foi direto para o quarto.
sentou-se na cama, abraçando um travesseiro, enquanto sua mente voltava à conversa com Lucas. Às vezes, sinto que estou sempre correndo atrás de algo, mas nunca sei exatamente o que estou buscando. Era uma frase que parecia tão íntima, tão cheia de verdade. Ana não sabia o que pensar. Sabia que ele era casado, sabia que ele era de um mundo completamente diferente do dela, mas não conseguia evitar a sensação de que havia algo especial naquele breve momento. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ele é só um cliente, Ana. Não comece a criar coisas que não existem, disse para si mesmo em voz baixa. Mas no fundo, ela sabia que aquele encontro a tinha marcado de uma maneira que nenhum outro marcará antes. Enquanto isso, Lucas, sentado em sua cadeira de couro no escritório, olhava pela janela para o céu escuro. Ele sabia que estava em um terreno perigoso. Não era a primeira vez que conversava com outra mulher, mas era a primeira vez em anos que sentia uma conexão tão verdadeira, tão pura. Ana não fazia ideia de quem ele era, e talvez fosse isso que o atraía tanto. Para ela, ele não era o milionário Lucas, pai de 3 filhos e marido de Mariana. Ele era apenas um homem que havia trocado algumas palavras sobre a vida. E, estranhamente, isso fazia com que ele quisesse mais. Naquela noite, enquanto ambos tentavam dormir, os pensamentos sobre aquela breve troca de palavras continuaram a ecoar. Eles eram de mundos tão diferentes, mas, de alguma forma, algo parecia tê-los conectado, ainda que de forma silenciosa e discreta. Ambos se perguntavam o que aquele encontro realmente significava e se o destino ainda os colocaria frente a frente novamente. Os dias se passaram, e o pensamento de Lucas em Ana só se intensificava. Ele não conseguia se concentrar totalmente no trabalho, nem encontrar a mesma satisfação em seus momentos de lazer ou em sua rotina com a família. A ideia de estar perto dela, de ouvir sua voz novamente, parecia algo que ele não podia mais ignorar. Mesmo sem saber o que exatamente estava buscando naquele sentimento, Lucas decidiu que precisava vê-la fora do ambiente do restaurante. Precisava conhecê-la melhor, sem a formalidade das mesas e pedidos. Ana, por sua vez, também tentava seguir com sua rotina, mas os pensamentos sobre Lucas eram como um eco constante. Ela sabia que ele era um homem casado, sabia que ele vinha de um mundo completamente diferente do dela, mas não conseguia evitar o impacto que aquelas poucas palavras e olhares haviam causado. Quando o via no restaurante, ela se esforçava para parecer natural, mantendo a mesma postura profissional, mas algo dentro dela tremia toda vez que seus olhos se cruzavam. Então, em uma noite tranquila, Lucas tomou coragem e fez o convite. Enquanto Ana entregava a conta de outro cliente, ele esperou até que ela estivesse sozinha no balcão e, com um sorriso hesitante, aproximou-se. Ana, será que eu poderia te convidar para um café ou, e talvez uma caminhada no parque? Ele falou devagar, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. Ana, surpreendida, sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Ela nunca esperava que alguém como ele fosse chamá-la para algo tão simples. Eu não sei se seria uma boa ideia, Sr. Lucas. Quer dizer, não quero causar nenhum problema. Lucas interrompeu com um gesto leve. Não precisa me chamar de senhor. E não é nada formal, eu só gostaria de conversar, conhecer um pouco mais sobre você. Se você quiser, é claro. Ele estava nervoso, algo raro para alguém como ele, acostumado a controlar todas as situações. Ana, tímida e desconfiada, demorou alguns segundos antes de responder. Tudo bem. Acho que posso ir. Mas, só para deixar claro, eu não sei muito bem o que esperar disso. Ele sorriu, aliviado com a resposta. Não precisa esperar nada. Só quero passar um tempo agradável com você. No dia marcado, Ana se arrumou de maneira simples, como era de seu costume. Vestiu uma calça jeans, uma blusa branca e calçou seus tênis favoritos, mas passou mais tempo que o habitual penteando os cabelos, como se tentasse parecer mais apresentável sem deixar de ser ela mesma. No caminho para o parque, o nervosismo tomava conta dela. Pensava em como seria estranho estar ao lado de alguém como Lucas em um ambiente tão comum. Lucas, por sua vez,
estava em uma mistura de ansiedade e empolgação. Ele escolheu um traje casual, algo discreto, que não chamasse atenção, diferente do terno impecável que costumava usar. Quando viu Ana chegando, algo dentro dele relaxou. Ela era tão simples, tão genuína, e parecia trazer consigo uma leveza que ele não sabia que precisava. Oi, Ana, ele disse, abrindo um sorriso caloroso. Oi, respondeu ela, meio sem jeito, enquanto colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eles começaram a caminhar pelo parque, rodeados por árvores e o som distante de crianças brincando. A conversa, no início, foi tímida e cheia de pausas. Lucas perguntou sobre a rotina de Ana, sua família, seus sonhos. Ela respondeu com sinceridade, falando sobre sua vontade de estudar mais, quem sabe trabalhar com algo que pudesse mudar sua realidade. Você parece ter uma visão muito diferente da vida do que a maioria das pessoas que conheço, comentou Lucas, após ouvir Ana falar sobre como valoriza pequenas coisas, como um dia tranquilo ou uma boa conversa. É que eu não tive muitas coisas grandes na vida, Ana respondeu com um sorriso tímido. Então, aprendi a valorizar o que está ao meu alcance. Lucas a olhou por um momento, em silêncio. Ele sentia que cada palavra dela o fazia refletir mais sobre sua própria vida, suas escolhas, e sobre tudo que havia deixado de lado em busca de algo que, no fundo, não sabia se queria. Enquanto continuavam a caminhar, ambos sentiam que algo especial estava acontecendo. Não era apenas a conversa, mas o conforto silencioso de estarem juntos, como se, por um breve momento, o mundo ao redor tivesse deixado de importar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados, Lucas e Ana perceberam que haviam caminhado por horas sem se dar conta. A conversa fluíra de maneira tão natural que o tempo parecia ter passado sem aviso. Pararam em um banco próximo ao lago do parque, onde o reflexo das árvores e do céu formava um quadro tranquilo, quase mágico. Sentados lado a lado, ambos observavam o movimento sereno da água, mas seus pensamentos estavam em tudo que haviam compartilhado naquela tarde. Para Lucas, aquele encontro foi como uma pausa necessária na turbulência de sua vida. Ana o fazia sentir algo que ele não experimentava há anos, leveza. A simplicidade dela, a forma como encarava a vida sem as amarras da ambição ou do status, o fazia refletir sobre suas escolhas, sua rotina e até sobre quem ele era. Ele não sabia explicar exatamente o que estava sentindo, mas sabia que queria viver mais momentos como aquele. Ao olhar para ela, viu não apenas a jovem tímida que trabalhava no restaurante, mas alguém que, sem esforço, trazia calma para sua mente agitada. Ana, por outro lado, estava dividida. Por mais que a companhia de Lucas tivesse sido agradável, e mesmo que ela se sentisse surpreendentemente confortável com ele, algo dentro dela a fazia hesitar. Sabia que Lucas era um homem casado, pai de família, e que sua vida era completamente diferente da dela. Mas, ainda assim, não conseguia negar o quanto aquele encontro tinha sido especial. Ele não a tratava como os outros clientes tratavam, com condescendência ou desprezo. Lucas parecia genuinamente interessado nela, no que ela tinha a dizer, no que ela era. Isso a fazia se sentir valorizada de um jeito que não acontecia há muito tempo. Foi uma tarde muito agradável, Lucas disse, quebrando o silêncio, mas sem desviar os olhos do lago. Foi mesmo, Ana respondeu, também encarando o reflexo da luz no movimento da água. Ela apertou os dedos nervosamente no colo, hesitando antes de perguntar, você costuma vir ao parque assim? Lucas riu baixo. Na verdade, não. Acho que não tiro tempo para coisas assim há anos. Mas hoje, eu sabia que queria fazer algo diferente. Ele finalmente olhou para ela, um sorriso discreto no rosto. Acho que foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Ana sentiu o rosto esquentar com a sinceridade nas palavras dele. Bom, fico feliz que tenha sido bom para você. Foi bom para mim também. É raro encontrar alguém para conversar desse jeito, sem pressa. Lucas acenou, concordando. Ambos sabiam que aquele momento era especial, mas nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta o que realmente sentiam. A conexão estava ali, pulsante, mas envolta por uma barreira invisível de dúvidas e receios.
Quando decidiram que era hora de ir embora, Lucas insistiu em levar Ana até em casa. No caminho, a conversa continuou, agora entre risos mais soltos e um clima mais descontraído. Ele parou o carro em frente ao pequeno prédio onde ela morava, desligou o motor e virou-se para ela. Obrigado por aceitar o convite, Ana. Acho que, espero que possamos repetir isso. Ana sorriu, olhando para as mãos no colo antes de responder. Eu também espero. Foi um bom dia. Bem diferente do que estou acostumada. Ela desceu do carro, acenando enquanto ele partia. Ao subir as escadas para seu apartamento, percebeu que estava sorrindo sozinha. Tentou se convencer de que era só uma amizade, uma conversa agradável com alguém que, por acaso, era diferente. Mas algo dentro dela sabia que aquele momento não era tão simples assim. Lucas, dirigindo de volta para casa, sentiu um misto de felicidade e inquietação. Ele sabia que estava cruzando uma linha, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente vivo. Os pensamentos sobre Ana o acompanhavam, e, antes mesmo de chegar em casa, ele já estava planejando uma desculpa para vê-la novamente. Naquela noite, enquanto ambos se preparavam para dormir, os últimos pensamentos de ambos foram os mesmos: quando será a próxima vez? Quer saber o que o destino reserva para Lucas e Ana? Inscreva-se no canal agora e acompanhe os próximos capítulos dessa história cheia de emoções, segredos e escolhas que podem mudar tudo.